Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, para juntos elevarmos o nosso pensamento às regiões felizes do mundo espiritual, onde encontraremos pelos laços da sintonia e das afinidades os espíritos amoráveis e benevolentes que, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, são conosco, amparando a humanidade da Terra em suas dores, em suas súplicas, em seus lamentos. Que estes mensageiros do seu amor, Senhor, possam encontrar aqui na terra corações queridos, aprendendo a servir em seu nome, como médiuns do trabalho na seara do Jesus. Que possamos estar a postos, vigilantes, disponíveis nos nossos melhores sentimentos, para de alguma forma colaborarmos, Senhor, neste momento muito especial da humanidade da Terra. Aqui estamos, Senhor, refletindo sobre ensinamentos de vida eterna que já calam fundo em nossos corações. Ampara-nos, Senhor, a pequenez e dá que possamos, em seu nome, aprender a servir. Iniciamos nesse instante as reflexões do seu Evangelho. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos refletindo sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições humanas, a aflição superlativa dos tormentos íntimos mais profundos, que se transformam em loucura ou suicídio. E nesse item das causas, relembrando as causas que o Evangelho de Jesus nos traz como sendo predisposições, essa causa é sempre tem por causa um descontentamento, sempre, palavras do Evangelho, sempre tem por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência, tolerância e resignação. Mas o que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Então, o descontentamento, o desgosto, o infortúnio, nós vamos colocar num bloco chamado insatisfação. O espírito que está descontente com a sua existência não compreendeu que ele está na melhor oportunidade para ele se redimir perante a lei. Ele nada sabe sobre a justiça divina e não aceitou que ele está nas circunstâncias que ele criou para si, que não foi Deus, nem Jesus, nem os amigos espirituais. Foi que nós criamos para nós mesmos. Então, o desgosto, o infortúnio, o descontentamento cai num grande tema da humanidade chamado insatisfação. E ainda uma vez mais, antes de nós começarmos propriamente o tema da gratidão a Deus, nós vamos ainda levar a nossa compreensão esse perfil de características que trazemos, que geram as seguintes perguntas. Então, do livro Fonte Viva, na obra de salvação, diz assim: por que Deus não nos tem designado para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira, a cólera, a revolta, o ressentimento, são todos derivação do mesmo núcleo, né? Da inconformidade, do desgosto, da insatisfação que gera reações de raiva, reações coléricas, intempestivas, reações. E essa raiva, ora ela se apresenta na forma de depressão, ora ela se apresenta na forma de agressão. E esse é o mesmo núcleo, né? Porque Deus nos criou para sermos perfeitos e nos colocou Jesus como sendo o caminho da nossa salvação. Então, sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, sem nós vivenciarmos os ensinos de Jesus, nós não estaremos de consciência liberta. Então, a libertação da consciência é um estado de harmonia com as leis. Quanto mais nós estamos ajustados com as leis, mais a nossa consciência está expandida e, em consequência, o reino de Deus está se estabelecendo em nós. Porque o reino de Deus é um estado consciencial do Espírito. Que estado é esse? Um estado de vivência das leis sábias que nos regem. E quem trouxe para nós essa clareza das leis foi Jesus. Quem nos trouxe o método de viver a lei foi Jesus. Quem nos exemplificou a lei foi Jesus. Então há uma pergunta que nós ouvimos todos os dias, de muitas dos nossos mais próximos, né? E eu gostaria que cada um de nós fizesse uma reflexão pessoal, se já não teve esse momento em sua vida. Por que não somos compreendidos? Essa é uma pergunta que a pessoa não se sente compreendida. Várias pessoas não se sentem compreendidas, porque o estado compreensivo delas mesmas é precário. É precário. Porque se elas fossem pessoas compreensivas, verdadeiramente tolerantes, verdadeiramente pacienciosas, verdadeiramente compassivas, elas não sentiriam que não são compreendidas. Porque estariam muito mais disponíveis para compreender do que para serem contemporizadas nas suas questões. Quero ser compreendido, porque muitas vezes eu quero ser compreendido naquilo que não é próprio do Evangelho. Eu quero ser reforçado numa má tendência. Isso que às vezes as pessoas entendem que seja serem compreendidas. Eu queria ser aceito como eu sou, eu queria ser compreendida como sou, nas minhas más tendências. Ou seja, eu não quero que ninguém venha estimular mudanças em mim. Eu quero que todos me aceitem como eu sou, para que eu não tenha que fazer um movimento profundo da transformação. Uma outra pergunta é essa aqui. Por que motivo a solidão nos invade a existência? Nós somos seres gregários por excelência, nós fomos destinados a vivermos em sociedade, a vivermos em família, a nos relacionarmos com todas as pessoas. Isso é a saúde do espírito. O estado de solidão é uma escolha que o espírito faz num nível de isolamento que ele já possui cronificado, e ele pode estar na multidão e pessoas interagem com ele, mas ele se sente só, porque ele teceu uma trama energética no seu perispírito de impermeabilização, se torna um espírito intransponível. E essa teia, ela não permite que a pessoa sinta a vibração do outro. Porque necessariamente ele recebe vibrações de pessoas, mas ele não sente, porque está tão ensimesmado nessa teia, tão com ideias fixas nesse mundo íntimo, que por mais que os seus mais próximos o envolvam, a pessoa não registra. Então, a solidão, Joana de Ângeles diz, é a ausência de solidariedade.
o espírito solidário, o espírito fraterno, o espírito disposto a servir, ele nunca está só. Porque existem trocas psíquicas, trocas amorosas, trocas de bióforos, trocas espirituais, que nos abastecem. E isso independe da distância. Eu posso receber de alguém nesse momento vibrações calorosas, de alguém que não está nem nesse país, mas que existem sintonias conosco pelas construções que já fizemos. Então, se esses são motivos de loucura e suicídio, no grau mais extremado, poderão gerar essas agressões contra si mesmo, o espírito precisa aprender desde a tenra idade, na sua juventude, ou mesmo nós na maturidade, o que é mesmo relacionamentos profundos, para que eles sejam respaldos aonde eu vou me ancorar, com quem eu vou me esteiar a minha existência na Terra, em que ombro eu vou me debruçar, em que colo eu vou me deitar, e que mão amiga vai me erguer, e nós precisamos ter essa construção. Outra pergunta é por que razões a dificuldade nos cerca? Que é o não entendimento. Por que eu estou num ambiente tão difícil? Por que as pessoas são tão hostis comigo? Por que a dificuldade no meu emprego? Por que eu não consigo aquilo que eu almejo? Essas limitações, essas dificuldades são limites da lei de Deus nos impedindo de excessos. Vem assegurar para nós qual é o caminho, é uma baliza. Vem sinalizar, vem balizar para nós que o caminho é outro do percurso que nós já fizemos e que nós estamos arcando com as sérias dificuldades criadas por nós mesmos. São espinheiros plantados pelas nossas mãos. Então vamos refletindo sobre essas perguntas e escrever. A gente vai pedir que vocês escrevam de alguma forma, isso seja comunicado. Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? Nós estamos mergulhados no hausto divino, que é pura luz. Nós estamos mergulhados na luz. Se as sombras são íntimas, que se refletem no nosso contexto, criadas por nós mesmos. Porque o nosso ambiente espiritual é uma construção milenar, não é de hoje. Então essa construção de imagens milenares me compõe. Onde quer que eu vá, eu levo comigo o cenário que me é próprio. E essas sombras são as associações mentais que se são potencializadas pelo estado vibratório do meu pensamento. Então, as associações espirituais, os espíritos que nos cercam, são aqueles espíritos que um dia foram nossas vítimas, que um dia compartilharam da nossa intimidade e que não soubemos conviver. E eles ficarão conosco porque a lei é de amor. Enquanto não nos amarmos, não estaremos reconciliados. E quando já nos amarmos, estaremos mesmo juntos para a eternidade. Então é uma ilusão achar que os espíritos a quem ferimos vão ser reclusos em algum lugar distante. Nós é que temos que estar num patamar superior à característica vibratória deles, para que em nos percebendo durante 10, 20, 40 anos juntos conosco, percebendo que nós já estamos num patamar algo melhor e que as nossas vibrações mais bondosas os alcancem, eles possam arrefecer o seu intento. E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. É muito importante, nesse estado de lucidez que a doutrina espírita nos traz,
que nós possamos entender que a loucura, ou seja, os transtornos mentais graves e o suicídio, são de espíritos cruéis consigo mesmos. Cruéis. Em todas as oportunidades, os espíritos colocam a cólera e a ira, mesmo que seja a cólera muda, a ira, como sendo um fator predisponente. Porque quando eu quero violar a lei mais sublime, que é a vida, a lei de Deus mais sublime, eu estou com o processo de raiva pela própria ignorância. Obviamente que se nós tivéssemos lucidez da verdade, nós já estaríamos algo sensibilizados. Mas isso vale para aqueles de nós que também estamos buscando precipitar o desencarne de forma lenta, que sabemos que aquilo vai gerar um desencarne precoce, mas mesmo assim nós estamos continuando naquele intento, né? Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, alguns. Outros se declaram desamparados por nossos amigos. Outros se sentem incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. Esse é o estado que nós gostaríamos de refletir, que é da máxima insatisfação, né? Nada os agrada, nem a família, nem os amigos, nem os companheiros, e além de tudo se sente perseguido, se sente sozinho, se sente humilhado. Este é um sintoma. Quando nós vamos fazer assistência fraterna, as queixas que a pessoa traz, a mais das vezes, são diferentes da sua real necessidade evolutiva. Esse é o discernimento de nós estarmos percebendo o que é a queixa e o que é a necessidade daquele espírito. Porque a queixa os torna aparentemente vitimizados. E nós entramos na sintonia da vitimização, num pretexto acolhimento àquela dor, acanhando aquele espírito ainda mais naquela situação, porque ele vai dizer, tá vendo? Tais e tais pessoas me deram razão. Eu sou mesmo um infortunado. E quão é difícil nós levarmos a verdade sem ferir. Mas a verdade que liberta. Por que o espírito foge da verdade? Porque se ele realmente adentrar a verdade, ele estará sendo convidado a mudanças e ele não quer fazer mudanças. Ele quer que as leis de Deus se acomodem aos seus caprichos pessoais, como crianças. As leis divinas é que têm que me atender, e não é eu preciso me ajustar às leis. Por isso que esse é um processo que pode levar encarnações, sem sombra de dúvida. Às vezes o espírito já não mais vai por alterações contra a própria existência, mas o psiquismo não mudou, a desistência não mudou, a crueldade consigo mesmo não mudou. E isso pode levar encarnações. Se nós não socorrermos o espírito com a verdade. Então, nós vamos parar aqui, a lição continua e a semana que vem, ou melhor, amanhã a gente dá continuidade. Ao abordarmos esse tema tão complexo que o Evangelho nos traz, além de compreendermos profundamente as causas, é necessário que nós busquemos soluções para que esse flagelo não destrua tantos lares, não comprometa tanto a sociedade e não faça tanto mal àqueles espíritos que, não suportando
as suas dificuldades íntimas, partem para essa agressão contra si mesmo. Então, ontem nós começamos a falar de que estamos na Terra única e exclusivamente para a aquisição de valores espirituais, e nós conseguimos isto mais facilmente, como diz o Evangelho, quando estamos incorporados, quando estamos no corpo. E não que nós não vamos ter aquisições no mundo espiritual, mas não se compara de maneira nenhuma o quanto podemos avançar quando estamos aqui na Terra. Isso é tão importante que nós vamos entender que aqueles espíritos puros, como Jesus, eles não evoluem de maneira nenhuma num mundo como o nosso. Eles vêm como Jesus veio, nos ensinam e retornam e não erram, porque estado de pureza, de alma, de coração que esses espíritos se encontram, eles não falham jamais em tempo algum em sua missão. Portanto, não é aqui que eles aprendem, e sim no espaço e no tempo, no mundo, na dimensão onde eles realmente se encontram, que são questões muito íntimas. Enquanto nós outros, o nosso processo se dá na Terra, quando estamos encarnados. Daí a necessidade de milhares e centenas de milhares de reencarnação, até que esses valores sejam incorporados. E esse texto do livro Fonte Viva, intitulado Saibamos Cooperar, Emmanuel comenta um versículo de João que diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Essa frase, ela é uma notícia terrível e quase insuportável para os espíritos dotados de orgulho, de vaidade, de prepotência, porque um espírito com essas características não é capaz de admitir que ele, aqui na Terra, nada, absolutamente nada fará sem Jesus. Então vamos tentar entender a veracidade dessa frase. Tentar entender com o coração. Sabemos que 99,9999 e ao infinito dos espíritos que se encontram na Terra são crianças espirituais. Nós todos somos crianças espirituais. É difícil nós admitirmos isso, porque o orgulho não permite, mas somos crianças espirituais. Alguns são bebezinhos, outros estão com 5 anos, outros estão entrando na adolescência. Mas somos todos infantis, muito infantis. Então, vamos pensar num pai e numa mãe, e para aqueles que não tiveram filhos, vamos pensar nos filhos que foram em relação aos seus pais. Vamos pensar um pai e uma mãe que tem em seu lar uma criancinha de 2 anos, ou de 3, ou até de 4. O que essa criança faz de verdade fora do contexto daquilo que os pais determinam? Nada. Não fazem nada. Se elas vão brincar, eles determinam: agora chegou a hora de parar de brincar. Chegou um determinado momento, agora é a hora de escovar o dente, agora é a hora de tomar banho, agora é a hora de comer. A criança olha lá fora, quer brincar, está chovendo, o pai e a mãe trancam a porta, ela não sai. Ela está no domínio
daqueles adultos. E ela não faz nada, absolutamente nada, que os pais não permitam. Então, ela pode pensar que ela é dona do mundo. Ela olha para os brinquedinhos e pensa. Ela pode até pensar isso, que ela manda, que ela é dona daquela situação. E os adultos olham para aquela criança e dão risada, né? E acolhe, e envolve, porque eles não podem nada sem nós, os adultos. E assim é com relação a Jesus. Jesus, o nosso irmão maior, o nosso irmão que Deus nos confiou a Ele para que nós pudéssemos seguir numa estrada melhor. Jesus está por nós e nos ampara, e nos envolve, e nos protege, e nos socorre, e nos estimula. E nós aqui na terra não podemos nada sem Ele, nada. Tudo que nós fazemos sem Ele não resulta em nada para nós. Então, uma criança pode pegar seu carrinho e empurrar no meio da sala. Uma criança pode fazer uma arte qualquer. Mas o que resulta isso para esse espírito? Nada. Não resulta nada. Mas quando a criança desobedece e o pai conduz, o pai e a mãe conduz firmemente aquela criança, ela aprende que não pode daquela forma, então ela teve uma aquisição. Mas empurrar carrinho ou brincar com a boneca não trouxe nada para ela, como espírito. Então, nós podemos ficar por aí, brincando disso ou daquilo, fazendo coisas, construindo casinhas, fazendo torrinhas. E tudo isso faz parte da interação que nós fazemos com o ambiente. Mas a construção da nossa intimidade, do espírito que nós somos, depende da nossa ligação com Jesus. Porque, como a Célia bem colocou, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos com ira, quando nós estamos com pensamentos contrários ao bem, o que acontece? Nós adensamos o nosso perispírito, e esse adensamento impede que o fluxo divino e o fluxo de Jesus chegue até nós e nos conduza por caminhos seguros e adequados. Vamos imaginar uma criança que está no supermercado e quer alguma coisa lá, e o pai não tem recurso para dar naquele momento. E ela começa uma birra, e se joga no chão, e grita, e chora, e chuta. Qual é a chance, naquele instante, do pai ou da mãe interceder positivamente naquela criança? Zero. Qualquer coisa que se diga, que se tente, não vai surtir efeito, porque a criança está num estado tão alterado que a única coisa que podemos fazer por ela é acalmá-la. Nós vamos acalmá-la, e só. Mas esse acalmar não muda nada dentro dela. Nós podemos segurá-la no braço, impedir que ela se machuque. Então nós somos assim. Quando estamos nos debatendo, quando estamos nos rebelando contra as leis divinas, o máximo que Jesus pode fazer por nós é nos conter.
para que não nos destruamos. Então, compreender que é necessário estabelecer uma fé íntima, uma educação do espírito, onde nós vamos ter calma, resignação, paciência, entendimento, aqueles valores. Quando nós buscamos esses recursos dentro de nós, o que acontece? Nós ficamos como um receptáculo. Nós começamos a aurir, a absorver na nossa intimidade as vibrações amorosas do Cristo. E estas vibrações vindas na nossa direção, na nossa intimidade, nos conduz para onde devemos ir, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse texto, eu vou ler só uma frase, nós vamos demorar bastante nesse texto, porque ele é muito instrutivo. Ele diz assim: o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que se mantenham afastados do campo religioso. Então, cada um de nós, querendo perceber ou não, sentindo ou não, nós estamos mergulhados no campo vibratório de Jesus, no olhar atento dele para conosco, que nos conhece pelo nome, individualmente, da mesma maneira que o nosso olhar está atento às crianças que o Pai nos confiou para que nós pudéssemos acompanhá-las até a vida adulta. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada que nos encontramos em Seu nome, queremos rogar ao Seu coração amoroso, Senhor, que nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de esperança. Que nesse instante o Senhor possa nos envolver com vibrações amorosas, que possamos nos entregar no dia de hoje, Senhor, a realizar as nossas mínimas tarefas, que nós possamos fazer deste dia um momento especialíssimo para nós, que possamos estar com todos aqueles que nos rodeiam verdadeiramente, que possamos interagir com cada espírito que de nós se aproximar, com nossos melhores conteúdos, com as nossas vibrações mais felizes, e assim nos tornarmos espíritos lúcidos, dispostos ao bem e à verdade. Rogamos o Seu amor e o Seu amparo para os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que estes espíritos tão queridos, afeitos aos nossos corações, possam ser visitados nesta hora, receber o passe espiritual, se alinharem com o bem, com a saúde, e se revigorarem
para em breve tempo, recuperados, se aproximarem ainda mais do seu coração amoroso, Jesus. Rogamos nesta hora, Ismael, este Espírito que Jesus destacou para cuidar desta nação, que possa nos estimular a fazer o melhor onde quer que nos encontremos. Que estejamos em seu nome, Jesus, operando no bem, executando as nossas mínimas tarefas, com dedicação, com devotamento, para que nos tornemos espíritos cada vez melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.